Bom dia, Luiz Eduardo. Bom dia, Julita. Bom dia, Nataliex. Bom dia, Pauloca. Bom dia, Celex. Bom dia, galerinha. Tudo bem, galera? Quinta-feira, 10 de agosto. E aí, como que vocês estão, galera? Passamos da metade da semana. Como está a sua semana? Como está essa semana protagonista? Você está protagonista ou você está um bunda mole? Ou você está um bundanista? Que é uma mistura de bunda mole com protagonista. Bundonista, protagonista ou bunda mole? Como que tá a tua semana? Sua semana está protagonista, bundonista ou bunda mole? Responda pra mim aqui, hein? Hoje teremos depoimento de vitórias de mentorados comprometidos. Certo, galerinha? Bom dia, João Paulo Moraes. Pessoal, avisando, tá? Sábado agora, teremos a nossa mentoria em grupo, ok? Eu acabei não fazendo mês passado, foi a única vez que eu faltei com a mentoria em grupo, porque estava marcada a mentoria no sábado e na sexta à noite a Jasmine decidiu estrear no mundo. Aí eu acabei cancelando, certo? Mas, e a Edneuza já me ajudou aqui, obrigado Edneuzoca a me cobrar. E sábado, agosto agora, dia 12, nesse sábado a gente vai ter mentoria em grupo, tá? Pra quem nunca participou, eu sugiro muito que vocês participem das 8 ao meio-dia, tá, galera? São 4 horas direto ali que eu fico com vocês. Como que funciona a mentoria em grupo? Você se cadastra ali numa listinha que eu vou colocar no grupo e eu vou chamando pessoa por pessoa e você vai trazendo as suas situações que você quer trabalhar, né? Lógico que já exige de você que você faça perguntas, que você tenha a tua listinha de coisas, que você me use, tá, galera? E todo mundo que participou gosta muito, né? Porque é muito rico, tá? Tem muita coisa que você aprende de ficar vendo os outros falando e eu ali desenvolvendo a mentoria, tá, galera? Então, não faltem a mentoria de sábado agora. Lógico, se não conseguir ficar às 4 horas direto não tem problema, mas
faça um esforço para participar, porque é muito rico. E se você puder participar, melhor ainda, tá? Aí depende do número de pessoas ali, eu limito o tempo. Normalmente é uns 20 minutos por pessoa. E é assunto atrás de assunto. Espiritualidade, relacionamento, produtividade, mentalidade, é tudo junto e misturado. Certo, galera? Eu já devia ter feito a minha mini meditação aqui, mas falei dos avisos paroquiais, certo? Então sente-se de maneira confortável. Feche seus olhos de maneira amorosa. E vamos focar na nossa respiração. Faça a sua respiração mais lenta, mais profunda e mais atenta. Esteja mais presente. A perceber o ar entrando, a perceber o ar saindo. Busque encher bem os seus pulmões. Busque esvaziar bem os seus pulmões. Lembra que respirando dessa maneira, você manda uma mensagem para o teu cérebro de que está tudo bem. Você não está numa guerra. Logo, ele não precisa ficar liberando hormônios do estresse, te deixando tenso. Ele te deixa mais relaxado. Ele te deixa mais em paz para fazer o seu dia de maneira leve, de maneira sábia. Perceba-se mais em paz. Perceba com seu fluxo de pensamentos diminuído. E repita comigo as crenças para uma mentalidade mais próspera. Lembra que repetir em voz alta crenças, você vai instalando essas crenças em você e você se comporta dessa maneira. Sou maior que meus problemas. Posso lidar com qualquer problema. Eu tenho uma mente próspera. Eu focalizo as oportunidades e não os obstáculos. Eu tenho uma mente próspera. Estou concentrado na construção do meu patrimônio líquido. Sou excelente administrador. O meu mundo interior cria o meu mundo exterior. Eu tenho uma mente próspera. Observo meus pensamentos e só alimento aqueles que me fortalecem. Eu tenho uma mente próspera. Para fazer mais dinheiro, eu foco em gerar mais valor. Certo, meus queridos? Bom dia, Lulu. Bom dia, Milanex. Bom dia, Ferzoca. Vamos lá, galera. Então, hoje é dia de depoimentos, dia de dividir vitórias. Meu Deus do céu. Faz tempo que essa mulher me aguenta. Cadê ela? Cadê ela? Não tô vendo a tua imagem ainda, Nath. Não tá aparecendo. Você tá me escutando? Eu tô te escutando, mas tá tudo preto. Peraí.
Agora Aí, agora sim. sim. Nossa, a série caprichou na make, hein, Nath? Agora gostei, hein? Olha, pra tirar essa cara de sono, né? Só você pra me tirar da cama, brincadeira, eu já tava Acho, acordada porque eu sou protagonista. acho que fez a mentoria segunda, você tava estilo panda, né, Nath? Daí lá, não, não, não tira foto. Porque eu tô lá. Não, eu falei, não, deixa quieto, aquele dia eu não estava muito bem, mas hoje, claro que é um dia importante, né? Falar sobre vitórias é importante, Fernando. Então, eu falei, deixa eu me produzir um pouquinho, pelo menos, para tirar as olheiras do sono. Que bom, Natália. Meus olhos agradecem, Natália. Que bom. É, Nath, sinceramente, fiquei perdido aqui com tanta coisa que eu anotei de vitórias aqui, puxando seu histórico. Pessoal, a Nath é uma pessoa realmente muito querida, um super case aqui, protagonista. Ela está comigo na mentoria faz um bom tempo, né? Ela está terminando agora a terceira temporada seguida. Nath, fui anotando algumas coisas e vamos jogando solto aqui. Eu vou te passando as coisas que eu fui anotando, mas o principal eu acho legal você, né? E comentando as que você mais lembra como significativas, assim, nessa jornada protagonista. E se quiser contar um pouquinho, né? A Nath é psicóloga. O que que você buscou quando você tentou falar comigo? Lembra que momento que você estava, o que que você estava querendo buscar e por que que você achou que eu ia te ajudar? Porque a Nath é um caso legal, porque ela não tinha feito nada comigo, né? Você não tinha feito curso, coisa tipo próximo, assim. Você me acompanhava do Instagram, né? Na verdade, eu tinha visto uma aula sua lá do Bruno, e aí eu falei, esse cara é interessante. Ele fala umas verdades assim que eu acho que eu tô precisando. Na verdade, assim, né, Fernando, quando eu te procurei, eu já tinha passado por outros processos de mentoria, então essa parte da minha carreira, a estruturação da minha carreira, já estava ok, né? Não era uma coisa que já me preocupava, etc, né? Então, quando eu procurei, na verdade, foi mais por um primeiro momento, né? Foi mais por uma questão mais de um posicionamento. Ah, eu quero me desenvolver mais, me mostrar mais. Não para ter pacientes, porque não era uma questão de, eu estou buscando pacientes, eu estou querendo um Instagram, por exemplo, para conseguir essa visibilidade. Por que não? Né? Então, eu já estava com uma carreira já consolidada na época. Financeiramente estava ok para mim, assim, óbvio que melhorou muito, confesso, com a mentoria, né? Melhorou bastante. Mas assim, isso era uma coisa que já estava ok. Então, quando eu procurei, eu falei assim, nossa, eu já passei por algumas mentorias, onde eu já consegui definir algumas coisas enquanto profissional. Deixa eu entender quem é esse cara que fala de tantas coisas ao mesmo tempo e coisas importantes que as outras mentorias não falam. E Hum, aí, então, no primeiro momento foi mais para essa colocação, me colocar mesmo uma visibilidade, não com esse retorno, talvez aí de pacientes, porque eu já estava ok minha agenda, mas para me posicionar. Mas aí eu cheguei na mentoria do Fernando, né? Aí na hora que ele começou a trazer algumas coisas, os pilares, essas coisas, eu falei, meu Deus, e agora? E tem uma frase que me marcou muito e me marca até hoje, Fernando, que você acabou comentando. Fala, você faz isso, você faz aquilo, você faz um monte de coisa, lindo. Na hora que eu fiz a minha organização de rotina, e assim, dou conta de tudo, perfeito. Mas você vai brindar ao final do ano o seu sucesso sozinha. Na hora que você falou isso pra mim, foi um choque assim de realidade. E aí eu falei, não, peraí, tem muita coisa errada aí, né? Não adianta nada eu focar em produzir, ter facilidade de produzir e não cuidar do bem mais precioso, que pra mim é a parte mais preciosa da minha vida, que é a minha família, né? E foi aonde a gente começou a trabalhar. Então, assim, diferente das outras mentorias, um dos focos maior, assim, que eu acho que de toda essa temporada que nós estivemos juntos, foi trabalhar essa parte também da minha família, né? Do tempo de qualidade, porque o meu tempo era mínimo. Minha agenda, todas as noites eram trabalhando. Então, acho que uma das primeiras mudanças que aconteceram com a mentoria foi eu diminuir o ritmo meu, porque era uma das coisas que eu queria. Eu financeiramente estava legal, mas eu sabia que eu poderia ter cobrar mais nas minhas sessões e diminuir a quantidade de atendimentos. Então, eu até fiz um levantamento da época que eu comecei a mentoria, eu estava com em torno de 36 pacientes particulares. E agora, finalizando, né, todo esse processo, eu estou com 21, mas o meu faturamento está muito mais alto do que naquela época. meu Então Deus, eu você consegui. trabalha menos e ganha mais. Que milagre É, que é esse, Natália? então eu fiz esse levantamento e falei, deixa eu observar, né? Então acho que esse é um dos pontos que eu queria, né? Que eu buscava, e deu certo.
né? Então, hoje eu tô com menos pacientes, trabalhando menos. O meu esposo, o Santo, Felipe, ele deve estar muito feliz por isso, porque quando eu te conheci, eu trabalhava de segunda, terça, quarta, quinta, igual uma louca, né? Workaholic total. E agora não, né? Então, a gente até brinca, né? Tô com uma vida de madame praticamente, assim, né? Então, são 3 dias praticamente trabalhando e os outros mais tranquilos, né? Então, isso foi um diferencial muito grande, porque eu Nath, passei a investir em outras coisas. deixa eu trazer uns elementos aqui que a galera deve pensar, né? Tipo, mas o que que fez essas mudanças, né? Eu tava lembrando aqui você falar, e é muito comum, tá, pessoal? Tudo isso que eu trabalhei com a Nath, infelizmente, é muito comum. Por quê? Porque quando a gente se sente confortável numa habilidade, a gente tende a colocar toda a nossa energia nela, né, Nath? Então, como você destruía ali como psicóloga, ajudava muita gente e tal, cara, puta, para desenvolver papel, né, não que você não desenvolvia, né? Por isso que é legal também, galera. Porque assim, o caso da Nath, eu sempre brinco, é um caso do bom pro ótimo. Não é tipo, estou na merda, preciso sair da lama. Não. Só que às vezes a gente se acostuma com o bom, meio, mais ou menos. Né? E a Nath percebeu que ela podia desenvolver muito mais os outros papéis, só que era muito mais confortável ficar trabalhando. Que é uma parada que você se sente muito mais confortável. Puta, ali eu vou ter que desenvolver papel de esposa, tem coisa do papel de mãe, tem coisa do papel de aguentar meus parentes. Tipo, deixa eu trabalhar. Aí a gente coloca esse papel em cima de tudo, né? Então, acho que esse foi um diferencial, assim, né? Porque não ficou focando no meu profissional. O profissional, ele foi um pontinho ali, mas a partir do momento que eu comecei a olhar para essas outras áreas da minha vida, eu comecei a entender o valor que elas tinham para mim, e automaticamente foi fazendo essa transição de uma maneira que não me fizesse sofrer. Porque, como você colocou, né? Trabalho para mim é uma coisa que eu amo que eu faço. Então, se deixar eu trabalhar das 7 da manhã às 11 da noite, eu vou fazer isso com muito prazer. Então, isso foi legal, porque eu comecei a entender que eu poderia ter outros prazeres que iam ajudar nessa construção também da Natália, né? Em outros papéis, e que ia deixar minha vida muito mais leve, muito mais equilibrada, com muito mais tempo para minha família, né? Então, acho que esse foi um diferencial, assim, Fernando, porque, como eu sempre falei para você, financeiramente tá ok, se melhorar, tá bom, né? E realmente melhorou muito, assim. Uma coisa legal também que você falou, Nath, porque assim, quando você me viu, você nem cogitava coisas que dava para desenvolver, né? Porque você falou, profissional já tá ok. Você não imaginou que, tipo, cara, eu posso sair de 36 para 21 e trabalhar a mesma coisa e até mais, né? Tipo, Não, não, porque às vezes a gente cogitava. não visualiza, tipo, a nossa vida. Não, tudo bem, tá legal, mas eu quero uma vida melhor, quero mais. Tipo, né? Aí eu te ajudei a ver que tinha oportunidade, né? Porque daí, Nath, uma coisa que eu notei aqui, que eu lembro que até foi os primeiros objetivos que a gente botou na primeira temporada foi clareza e confiança, né? Que hoje até faz parte do método do protagonista, né? Tipo, clareza, ação, resultado e confiança. E foi os dois que a gente trabalhou. E aí isso foi desencadeando todo o resto, né? Porque para você cobrar mais também, né? Como que a Nath trabalha menos e ganha mais? Cobrando mais. Como que... Lembra, Nath? A Nath tinha a cabeça muito do regional, né? Ela mora no Do ABC, eu falava, ABC. Nath, sai do ABC, caralho. Agora teu quintal é o Brasil, porra. E ela não acreditava muito. Depois ela foi, caralho, é verdade. Tipo, esse processo foi muito mágico, né? E é engraçado isso, né, Fernando? Porque recentemente eu até procurei uma nova profissional para me atender, né, dentro do processo que eu estou vivenciando agora. E eu fiquei assim abismada, porque assim, todas as profissionais que eu procurei, assim, todas cobram muito pouco. Aí eu falei assim, no primeiro momento, falei, nossa, acho que eu sou uma mercenária, né? Fiquei pensando assim no primeiro momento. Aí depois falei, não, Natália, elas que talvez não tenham essa clareza de quanto vale talvez ali o atendimento, talvez não tenha passado pelos processos que você teve a oportunidade de passar para ter essa clareza de falar assim, não, olha, eu sou profissional. Eu lembro muito que, até fazendo essa comparação da minha agenda, que tinha muito valor assim, não, é que eu gosto tanto desse paciente, ele não pode cobrar, e até esses pacientes, né, e a gente definiu muito qual é a porcentagem que seria de um trabalho voluntário que eu poderia fazer, de um trabalho, né, com um valor social, um valor da minha sessão, e essa transição foi muito mais fácil, e até os pacientes que são de um valor social, que hoje é uma porcentagem menor do que era lá na época que eu comecei, até eles foram reajustando as sessões conforme eu fui tendo essa clareza e colocando para eles. Então foi muito bom, assim, Fernando. Então, acho que esse é um dos pontos. E aí a ideia, né, quando a gente pensa numa mentoria, até para esse crescimento profissional, a gente imagina assim, então eu vou acabar trabalhando mais, né? Então, para eu ganhar mais, eu tenho que trabalhar mais. E não é assim, né? Aí entrou a questão de eu perceber que eu não era organizada.
Começou por aí, né? Na hora que eu fiz isso, eu falei, meu Deus, eu não sou nada organizada. Então, hoje, inclusive, é algo que eu até trabalho com os meus pacientes, quando eu vejo essa questão da desorganização, eu falei, pinta a sua agenda. Eu falo, vai pintando por área. Porque é um ponto realmente importante, porque aí na hora que eu comecei a ver que eu tinha pouquíssimo tempo para ficar com as pessoas que eu gosto, eu falei, opa, tem alguma coisa muito errado. Né? E um detalhe. Pode falar. Uma coisa que eu notei nesse assunto, Nath, aqui é que teve uma sessão que você trouxe. Cara, eu estou tendo muito menos dor de cabeça. Estou me sentindo mais leve. Tipo, como que isso afeta no teu psicossomático mesmo, né? Você percebe, você ordena a tua cabeça e isso vai pro corpo, né, Nath? Como que você ficou mais leve nesse processo, né? A Nath sublime, né? Eu brincava muito com a Nath. A nossa meta, eu falei, Nath, você vai ser foda e vai ser leve. Esse é um ponto que me marcou bastante, assim, né? De eu perceber, porque assim, eu não tinha tempo para nada, Fernando. E aí, a partir do momento que eu fiz essa organização, a gente começou a fazer esse trabalho de clareza, eu comecei a ver que eu tinha tempo para fazer atividade física todos os dias, de fazer atividades que proporcionavam prazer, de ter tempo para ficar com a minha filha. Então foi muito diferente, assim, né? Hoje, né, eu prezo por uma qualidade da minha filha só estudar meio período. Então, se fosse talvez lá atrás a Natália no ritmo que ela estava hoje, a Lara, com 4 anos, estaria, né, talvez numa escolinha de maneira integral. E uma das coisas que eu priorizei, não, eu falei, ela vai ficar meio período e eu vou me organizar para poder estar com ela, almoçar com ela. Né? Então, são coisas que para mim fez muita diferença, né? E acho que esse é um dos pontos. E aí, um diferencial da mentoria, assim, que para mim, eu falei assim, esse cara é fantástico. É colocar a espiritualidade, né? Porque a gente não vê, né, esse lado, muitas vezes, muitas mentorias, por focar mais nessa parte do aspecto financeiro, de você ser um empresário foda, aquela coisa toda, não tem esse olhar da espiritualidade. Então, quando você trouxe, né, esse aspecto, porque para mim faz parte da minha vida, né? A Natália tem esse lado da espiritualidade muito enraizado, né? Então, eu falei assim, não, esse é o cara que eu quero que realmente esteja do meu lado, né? Então, acho que esse foi um dos pontos que foi muito importante para mim, de Você dá exemplo, perceber. Nath? Você lembra algum exemplo de como que eu fui articulando, né? Porque a Nath é uma cristã raiz, tá, pessoal? Vai na igreja e faz, acontece, se dedica e, cara, é animal isso. E que também é aquela coisa, né? Quando você entrou, você achou que já tava meio que. Ah, essa área tá de boa, né? O que você foi percebendo que, putz, isso aqui eu não tô aplicando, isso aqui eu não tô. Nossa, coisas, uma coisa básica, tá, gente? Principalmente esse aspecto do amar ao próximo, e no caso, minha sogra, tá, gente? Uma das minhas metas de vida, de uma das mentorias, uma das minhas missões era amar mais minha sogra. E na hora que ele falou, né, trouxe muitos esses ensinamentos, falou assim, nossa, né, o Jesus, ele faz isso mesmo, né? E aí eu falei, nossa, que merda de cristã que eu sou, né? Eu tô ali amando todo mundo da igreja, amando todo mundo ali dos locais que eu frequento, me doando, né, servindo, e eu não tenho capacidade de ter uma empatia, um acolhimento com a pessoa que está ali do meu lado. Então, esse é um exemplo, assim, teve outros, mas acho que esse é uma coisa que marcou muito, e quando eu falo para as pessoas, olha, minha meta, minha missão de vida é amar mais minha sogra, o meu projeto de vida é trabalhar sogra amada, né? As pessoas dão risada, mas é verdade, porque isso eu só consegui ter essa percepção principalmente com a mentoria, né? Parece uma coisa assim, a pessoa, nossa, ela vai para mentoria para trabalhar isso, mas esse era um ponto que mexia muito comigo, nessa dificuldade de eu conseguir compreender, de acolher. E aí, a partir do momento que você começou a trazer os aspectos, né, de Jesus, tudo, eu falei, meu, que merda de cristã que eu sou, não tenho capacidade de E fazer uma, isso. Então, uma acho que esse é parada um dos massa nisso, pontos, né? Nath, que assim, que é o conceito massa que eu trabalho, né, galera? Vocês devem ter, já falei sobre isso, que é o conceito de cebola, que é o quê? A nossa confiança e a nossa integridade, ela começa de dentro para fora. Tipo, eu tenho que resolver o que tá do meu lado, cara. Tipo, a minha casa, a minha mesa, a minha família, os meus parentes. Aí eu vou indo para cima. O que a galera quer fazer? Tem um monte de merda guardado, um monte de coisa não resolvida, mas ele já quer ir pro Instagram. Ele já quer ajudar o carinha lá de longe. Na igreja é bom ser, é fácil ser bonitinho, né, Nath? Quando eu tenho um monte de coisa para resolver dentro. Então, quando você resolve o de dentro antes, o resto fica moleza, né? Você foi resolvendo o de dentro e daí, tipo, a confiança no geral, né, Nath? Porque eu notei coisas que também aceitou palestra. Tinha uma palestra lá que antes você Ah, não tinha confiança. E hoje em dia você, puta, toca o pau, tirou carteira de sim. motorista, várias paradas que tinha uma Nath ali meio receosa, isso foi reverberando pro todo, né? Na hora que eu entendi que eu poderia ser aluna, porque a Natália não, a Natália egoísta ali, né, orgulhosa, não aceitava errar, né? Então jamais ia se colocar aí num processo de tentar fazer.
esse aspecto de se lançar, sabendo que poderia dar errado. E na hora que eu descobri, né, quando você trouxe isso, você é aluna, você pode ser aluna. Eu falei, meu Deus, por que eu não posso ser aluna? Eu posso. Então isso facilitou muito mais minha vida, assim, sabe? Em todos os sentidos, inclusive até as primeiras palestras, né? Eu falei assim, não, eu tô, nesse momento, como não é algo que eu faço muito, assim, com muita frequência, eu sou aluna. E foi indo, foi tomando uma proporção, eu falei assim, gente, eu gosto de fazer isso, né? E realmente veio com a mentoria, muitas coisas veio com a mentoria, coisas, né, que no dia impactava, por exemplo, até dirigir. É uma coisa que eu tinha habilitação e não dirigia, e eu coloquei como meta, não, até abril, tal, eu vou estar dirigindo. E hoje, né, a gente percebe o quanto isso facilitou a vida do santo, do meu esposo, né, porque, afinal, ele ficava, coitado, né, paralisando a vida para dar conta da minha rotina, né, e hoje Quem eu é você, o consigo Felipe? fazer Ah, o Uber da coisas. Natália. É, exatamente, coitado, ele estava muito nesse processo. E olha que interessante, eu não percebia o quanto isso sobrecarregava ele, porque esse lado da Natália é tão assim, volto para as minhas coisas e, desculpa o termo, dane-se o resto, então automaticamente eu não tinha simpatia. Então eu comecei a perceber muita coisa. Então esse lado de se tornar aluna e se lançar foi uma coisa que me ajudou muito. Esse aspecto, né, de olhar com o olhar de Jesus, né, para as pessoas ao meu redor e para minha família, entender, né, peraí, o que eu posso fazer aqui, como eu posso ser uma pessoa melhor, isso me ajudou muito. Então, todos os sentidos, assim, né, É, uma facilitou. coisa que eu percebo, Nath, que facilita muito, tá, nos processos, é quando a pessoa já está envolvida com a religião de verdade, ela já está comprometida em ser alguém melhor, tudo facilita. Porque eu tô lembrando aqui você falando, né? Tipo, pô, 3 sessões, a gente já fez 25 mentorias, sessões, né? Então a gente tá tempo, 1 ano e meio, mais ou menos, juntos. E o que eu percebo que te ajudou com isso é a coragem. Tipo, não tem nada, nenhum assunto pesado que eu não trazia e chato que você não entendia que era importante. E esse entender Eu que é ficava importante é irritada. exatamente alguém que está querendo se aproximar de Deus e fala, cara, porra, eu sei que eu tenho um monte de merda ainda, eu tenho que melhorar. Então, isso ajuda muito, assim, sabe, Nath? Então, não tenho dúvida que essa Nath cristã é o que fez muito você sempre estar querendo correr atrás, independente do assunto. Porque a galera, às vezes, ela quer, não, isso aqui eu não quero mexer. Eu só quero o que é bom pra mim. Não, eu vou mexer no que precisar, cara. Uhum. Então, essa tua coragem, essa tua, tipo, ir pra cima, cara, facilita muito a parada. E assim, não que, gente, tenha sido muito fácil, porque em muitos momentos eu fiquei bem irritada com você, O né, quê? Fernando? Você ficou irritada comigo? Fiquei, assim, tinha hora que ele falava umas coisas, eu falava, ai, não acredito que eu tô escutando isso. Não acredito que eu estou numa mentoria para escutar a verdade, não acredito. Então, assim, tinha horas que eu falava assim, meu Deus do céu, não. Aí ele falava, vamos trabalhar isso, eu ficava, vamos. Só Aquela criança pela birrenta. cara dela já via, né, Natália? Por favor. Sorte que você não tá ao É, vivo aqui, né? não, Senão você ia me agredir. não, mas assim, foi muito bom. Até os assuntos que eu não queria, às vezes, trabalhar, eu falava, não, mas não adianta. Não adianta, isso não é comigo, não adianta. Isso é outras coisas, você tem que trabalhar lá na raiz. E aí eu fui vendo, não, adianta sim, né? Adianta sim, você precisa passar por isso. Aí eu fui trabalhando, fui vendo, aí fui vendo que dava resultado. Aí eu falei, ai, não é que ele tá certo. Eu queria que ele não tivesse certo, mas ele tá certo. Então, assim, foi uma coisa que foi muito boa nessa parte também, né? Porque assim, quando a gente trabalha com casais, trabalha, né, atendendo, a gente acha de alguma forma que a gente tem todas as técnicas, né, Fernando? Então, acho que esse é um ponto também. Então, eu falo, não, mas isso eu já faço com os meus pacientes. Tá, mas e se você fizer dessa outra forma na sua vida? Como que é? E aí você fala, não, na minha vida, né? Porque não é eu, é a pessoa que tá ali, não vai dar certo. E aí a gente começa a ver, não, tem clareza o que dá para ser feito, o que não dá. E aí entra essa parte do meu relacionamento também, né? Trabalhar essa questão da comunicação, trabalhar essa questão desse olhar, de ter uma empatia, de tentar entender. E um diferencial que para mim foi, Fernando, foi a questão de você ser homem. Eu acho que esse é um ponto. Eu estava acostumada de mentorias com mulheres. Então, mulher com mulher tem um poder ali, né? E o homem, ele fala a verdade na tua cara. Essa é a verdade, né? E aí, o bom também foi ter a visão de um homem falando sobre algumas coisas que a Natália, se tivesse talvez em outros processos, ficaria muito assim, tá muito confortável, entendeu? Ah, não, você tá certa. E quando você começou a trazer alguns pontos e eu comecei a ter uma visão também desse outro lado,
foi muito mais fácil, assim, minha vida, né? Pensando até no meu casamento, nas relações, assim, ficou muito mais leve também. Porque eu acho que esse é um diferencial também. Quando eu te procurei, eu falei, ele é homem, vamos ver como que é. Venho de mentorias com mulheres, vamos ver como que é fazer uma mentoria com um homem. E foi fantástico também, né? Porque quebrou algumas coisas ali, né, Legal. dentro de mim também. Tô refletindo sobre isso também. E tem a ver com isso que você falou, né? Tá vendo como você procura a coisa ruim? Você procura o difícil. E isso faz diferença, entendeu, galera? Tipo, ela botou pra, não, tô tranquila, ela podia muito bem estar tranquila na situação que ela tava, mas eu quero problema, né? Tipo, eu quero arranjar problema pra minha vida, porque isso são obstáculos que eu vou ter que passar, né? E, Nath, Uhum. coisas também, só pra... É tanta coisa aqui, mas eu vou botar também uma coisa que eu admiro muito, tá? Pra caramba, que eu já te falei isso, e tem a ver com essa pessoa que quer fazer, ser protagonista, tem a ver com a marcha da saúde mental que você faz, né? A Nath, ela é muito embaixadora da parada do saúde mental na maternidade, e ela é super engajada com isso. E tem uma parada que eu acho muito massa, que você dividiu aquele dia, Nath, que, puta, eu fui fazer a parada lá, e daí tinha 10 pessoas, e daí ninguém se envolve, e daí no final tinha 3 e foi assim mesmo. Cara, e é isso mesmo. Lembra que daí eu puxei, né? O trabalho é muito, tipo, para deixar o mundo melhor, e os trabalhadores são poucos. E como que você se vê de maneira madura sobre isso, né, Nath? Porque também antes a Nath ia ficar reclamando, porque as pessoas não se comprometem. Cara, é isso mesmo. O trabalho é isso, né? Isso é E as pessoas legal. que você toca é porque valeu, né? Tipo, cara, eu acho muito top isso. Não, isso foi legal, porque assim, o ano passado a Natália no Maio Furtacor foi a Natália que ficou bem estressada, assim, bem estressada mesmo, porque eu já estava ali, né, como uma representante aqui do ABC, eu estava como representante, mas assim, foi muito desgastante, foi a primeira presencial, né? E esse ano, apesar de eu saber que já era. Aí tem esse ponto, né? Eu tinha clareza de como que poderia ser. Então não foi uma surpresa, assim. Então eu falei assim, eu tenho essa questão, eu tenho uma escolha, eu faço ou não faço? A escolha é minha. Então eu quero fazer porque isso faz sentido para mim, então eu vou fazer. E aí foi onde foi gerando assim essa tranquilidade. Então foi um maio, apesar de ser sempre muito agitado, com muitas atividades, que eu me articulei muito mais assim com prefeitura, com outras pessoas que talvez a Natália lá de trás, por medo, falaria: não, deixa quieto, vou ficar aqui no meu cantinho, vou fazer o básico do básico. Se bem que a Natália não consegue fazer o básico do básico, mas talvez faria com muito medo. Dessa vez não, né? Então eu estive em outros ambientes assim que eu falei assim: uau! Como eu consegui isso? Com clareza, com organização. Né? Você fala, faz o checklist de tudo que você precisa fazer para ficar até mais fácil. Então isso facilita. São coisas essenciais que a gente não faz no dia a dia normalmente, né? Então, a Natália de hoje, eu falo assim que, até pensando de uma marcha para outra que a gente esteve juntos, esse ano foi muito mais leve, assim, muito mais leve. Eu tive menos pessoas trabalhando, mas assim, o resultado da marcha foi melhor do que do ano passado. Então, a tendência é essa, né? A gente ir aprendendo com as coisas, tentando fazer o nosso melhor, independente se o outro está disposto. E acho que o ponto principal era, eu coloquei muito na minha cabeça, que eu acho que o ano passado me estressou muito, foi, ninguém faz nada. Esse ano eu coloquei, cada um está fazendo o seu 100%. Se o 100% daquela pessoa, olhando assim, a 1% comparado ao que eu consigo fazer, ok. Mas cada pessoa está fazendo o seu 100%. Então tá ótimo. Ponto. É Então é um muito, ponto que me ajudou muito afinar bastante. o olhar, né, Nath? E a última coisa. Ah, tem umas mamaras também que foi massa, que é a comunicação em vídeo, né? Tipo, o método de destravar, né, Nath? Como que foi o método de destravar? Gente do céu, olha, isso foi acho que um dos pontos que mais me incomodou. Olha como eu sou tímida, né, gente? Dá pra perceber que eu sou super tímida. E mais um dos pontos, assim, quando o Fernando colocou, né? Olha, você quer uma visibilidade, você vai precisar se mostrar. Eu, ai, meu Deus do céu. Aí eu gravava 50 milhões de vídeos. Aí ele, não, você não vai gravar mais 50 milhões de vídeos, você vai gravar três. E assim, é 1 minuto de vídeo. E você vai me mandar. Aí eu, ai, meu Deus, não. Eu chorava internamente, falando assim, não quero, não quero, não quero. E hoje, né, Fernando, pra mim é uma coisa muito natural. Até acho que esse ponto, né? Fazer esses pequenos trabalhos diários me ajudou muito a, primeiro, a entender que hoje o Instagram, ele não é a minha fonte de recrutação, né? De pacientes, essas coisas. Não é.
Então, é só um local onde eu posso colocar minhas ideias e tudo mais. Então, isso ficou claro, porque eu sofria, né? Eu falava, não, eu preciso fazer. Mas para quê? E a gente foi trabalhando isso também. Então, hoje, ou os vídeos, lives, essas coisas que eu faço, é muito mais natural por conta do trabalho que nós conseguimos desenvolver durante esse período. E esses pequenos trabalhos me ajudou também a ter essa confiança para as palestras. Porque uma coisa estava muito ligada na outra. Não, se eu não consigo gravar um vídeo de 1 minuto, porque eu me embananava toda, imagina fazer uma palestra de 1 hora e meia. Não vou conseguir. Então era uma coisa que estava muito enraizada, né? Então esse é um ponto também que me ajudou bastante, assim. Então o processo inicial foi bem complexo, bem difícil. Eu enrolava muito, né, Fernando? Eu não mandava lição de casa. Mas aí depois eu comecei a fazer Eu fui e desenvolvendo a virtude da fluiu. paciência nessas mentorias, pessoal, que vocês não têm ideia. Porque aqui a pessoa para responder o WhatsApp, né, Fernanda, é péssima, né? Mas aí foi um dos pontos que me ajudou bastante, com esse incentivo, com esse olhar assim, não, Natália, você é aluna, você vai fazer, vai falar um monte de besteira, talvez no primeiro momento, e aos poucos você vai refinando, e isso me ajudou bastante, assim. E hoje tá uma coisa muito mais leve, à toa que até o seu feliz aniversário foi com um vídeo, Me porque mandou eu um falei, não, vou gravar feliz um vídeo, ó, aniversário no pra inbox mostrar, com elogios detalhados em vídeo. Falei, meu Deus do céu, milagres tá acontecem em vendo? Jesus. Jesus não é de brincadeira. Tá vendo? Tá vendo que você me transformou? Nath, bom demais, tá? Estouramos nosso tempo aqui, porque realmente é muito legal reviver essa nossa história, né? E muito legal saber que agora o Santo vai entrar nessa história também. Então, o Felipão aí vai ser o próximo que vai levar a sua. Vai ser massa. Então, agradeço demais, tá, Chegou meu Nath? momento. Chegou meu momento de glória, entendeu? Porque até então eu falava, meu, só eu tô levando. Psh, psh, psh. Agora é a hora dele. Que o Santo a gente vai descobrir umas outras oportunidades aí. E sempre assim. Aí Então, cara, é muito gostoso. você vai perceber que eu vou voltar pra mentoria rapidinho. Semana que vem já vai ser a Santa Natália. Mas Galera, obrigada, Fê. obrigado demais, tá, Nath, pela confiança e pelo carinho. É muito bom ver isso acontecendo. Eu fico muito feliz, lógico que me anima a continuar e botar mais força, botar mais carinho. E saber que é aquela missão, né, Nath, de você estar protagonizando. Tipo, essa corrente vai acontecendo, né? E você vai inspirar outras protagonistas, e você vai ser cada vez mais referência, e essa Natália mais leve influencia cada vez mais, né? Tipo, então, puta, essa roda girando, eu fico muito feliz, tá, Nath? Então, obrigado pela confiança. Sabe que a qualquer hora as portas vão estar abertas. E é isso, cara. Deixa um recado final pra galera aí, e só tenho a agradecer, e parabéns por todas as suas conquistas, né? Ah, eu quero te agradecer, né? Eu falo que você não é só um mentor, você é um amigo. Eu tenho um carinho muito grande por você, pela sua família, né? E é engraçado, né, que a gente tá tão longe assim e a gente cria uma vinculação com as pessoas, e a gente gosta das pessoas, a gente pensa nas pessoas. Minha filha conhece você, então assim é uma coisa que é muito legal, né? Então a Lara, ela fala muito, o amigo da mamãe, o Fernando. Porque ela às vezes assiste as lives. Então, assim, isso é muito bom, né? Porque não foi só uma mentoria, porque quando a gente passa por mentoria, fica muito aquela coisa voltada só para o profissional, sem ter essa vinculação. Então, diferente, acho que de todos os locais que eu já fiz, um dos pontos principais foi esse lado, né? Então, assim, eu sempre falo para as pessoas que tiverem a oportunidade de investir, porque é um investimento para a vida, não é investimento para uma área, é um investimento para a vida, que faz a vida ficar mais leve, né? Um dos meus slogans é isso, né? Ter esse equilíbrio, essa leveza, e eu encontrei essa leveza durante todo esse processo da mentoria, entendendo quem eu era, né? Então, independente da sua profissão, se você tiver a oportunidade de investir, faça, porque com certeza vai mudar muitas áreas ali da vida, né? E eu fiquei Então é isso pensando que eu sobre essa desejo questão da para vocês. amizade, e é verdade, Nath, porque praticamente todas as pessoas que passaram pela mentoria são pessoas que eu considero amigas. Por quê? Porque amizade na vida adulta tem a ver com dividir os mesmos valores, né? Tipo, lutar as mesmas causas e rejeitar as mesmas causas. E as pessoas da mentoria, tipo, várias vezes, às vezes a pessoa tem problema e volta a falar comigo, e eu troco ideia, eu divido conteúdo. São pessoas que viraram amigas mesmo, né? Apesar de virtual, mas é exatamente amizades, né? É o bem conceito de amizade, né? Sim, eu agradeço muito, muito mesmo. E eu deixo esse recado para as pessoas, né? Que experimente passar pela mentoria do Fernando, porque eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas, como foi na minha vida.
Nath, fica com Deus. Brigadão. Ai, Mandou bem demais. sim, Tamo juntasso, tá? Valeu, galera. Obrigado por acompanhar até aqui, tá? Eu sei que é passou aqui, isso. mas é que tinha bastante assunto, né? 3 temporadas não é à toa. E foi maravilhoso, tá, Nath? Parabéns, a galera gostou muito aqui. Não tenho dúvida que teu exemplo também inspirou a galera, tá bom? Parabéns, dona Natália Marciano. Valeu a Obrigada. pena, Nada de Natália, pelo Lokiane. sofrimento. Tchau.